Oi, tudo bem? Eu sou Sérgio Savian, sou psicanalista clínico e eu estou aqui com vocês dessa vez para falar de um assunto muito importante para quem busca o autoconhecimento. E o assunto é a harmonia de dois polos que existem dentro da gente, que é o feminino e o masculino. E para compreender essa questão, um dos autores mais importantes que tem, que trabalhou muito essa questão, é o Carl Gustav Jung. E eu queria, nesse primeiro episódio dessa série, que é a harmonia do feminino e masculino, eu queria apresentar o Jung, para depois a gente entrar nos seus conceitos e finalmente entrar na questão do masculino e do feminino. Bom, o Jung nasceu na Suíça, numa cidade chamada Turgovia, e ele nasceu no dia 26 de julho de 1875, e morreu na Suíça também, em Zurique, no dia 6 de junho de 61. Ele fez um favor para a gente de deixar uma obra da sua biografia que ele escreveu aos seus 83 anos, Memórias, Sonhos e Reflexões. É muito legal, quem está a fim de estudar o Jung, essa obra aqui ela é bem legal, é muito importante, ele conta desde a infância dele, como que ele foi entendendo as coisas, ele lia muito, né? O pai e a mãe tinham uma biblioteca bastante grande. O pai era pastor e a mãe ela tinha uma mediunidade, então tinha uma contradição ali de conceitos entre o pai e a mãe. E o Jung se refugiava na biblioteca, lia muito, ele era uma criança que lia muito. Quando adolescente ele já tinha lido bastante coisa. Além de ler, ele tinha uma percepção muito fina das pessoas, do mundo, dos animais, da natureza. Esse é o Jung. Ele acabou se formando em medicina e foi psiquiatra e psicoterapeuta e conviveu com Freud durante um tempo. Durante 7 anos ele conviveu com Freud. Nesse livro que eu mostrei para vocês, que é a biografia dele, tem um capítulo inteiro que ele conta dessa conexão que ele teve com Freud e também ele tinha uma admiração pelo Freud muito grande. Conheceu o pai da psicologia através do livro A Interpretação dos Sonhos, né? Que é um livro do Freud muito importante. Ele ficou fascinado, procurou Freud e durante 7 anos eles conversaram bastante. Até que ele começou a discordar de alguns conceitos do Freud e ele começou a criar a sua própria conceituação. Então ele conceituou e ele fundou a psicologia analítica, com conceitos próprios dele. Então ele desenvolveu conceitos, por exemplo, como essa coisa da extroversão e introversão, a personalidade extrovertida e a personalidade introvertida. Então, segundo ele, a gente já nasce mais ou menos dessa forma. Tem pessoas que já nascem com uma tendência mais para dentro, outras já são mais extrovertidas, né? E isso é importante a gente entender, porque o mundo que a gente vive avalia muito melhor a extroversão do que a introversão. Então, todos nós somos empurrados para serem extrovertidos. E, na verdade, é um desequilíbrio do que a gente está vivendo, porque a introversão também é necessária. A introversão dá uma sensibilidade, dá uma percepção do mundo interior altamente necessária. Então, tem um livro do Freud que são tipos psicológicos, que é muito legal também, em que ele fala não só da introversão e da extroversão, mas ele fala que tem pessoas que são mais intelectuais, outras mais perceptivas, outras mais intuitivas, e cada um tem um tipo, né? Esses conceitos, eles até hoje são muito utilizados na educação, até nas empresas, quando você faz testes psicológicos, né? Então, o Jung ele tem uma influência muito grande no modo de pensar contemporâneo até hoje. Por exemplo, um dos conceitos dele é a questão do complexo, né? Então, todo mundo fala, tem complexo de superioridade, complexo de inferioridade, ou então tem complexo de salvador da pátria. Então, ele definiu o complexo, eu não vou entrar aqui na questão, porque depois a gente vai aprofundar mais, mas também é uma coisa que está na boca do povo, né? Então, mas é um conceito do Jung, essa questão dos complexos. Ele falou também sobre os arquétipos, né? Que a gente vai estudar depois, falou sobre o inconsciente coletivo,
inclusive se diferenciando e discordando do Freud. Para o Freud, o inconsciente é pessoal. Para o Freud, no inconsciente está guardado muitas situações e sentimentos e algumas coisas que a gente reprime durante a vida. É como se fosse um porão onde a gente vai jogando muitas coisas que a gente não quer olhar de frente e que ficam lá guardadas e têm força. Então isso o Jung também concorda, que existe esse dado pessoal do inconsciente, só que ele foi além. Ele começou a entender que dentro da gente opera também camadas do inconsciente coletivo, que a gente está ligado, todos nós estamos ligados o tempo todo. E pode-se falar também em inconsciente cósmico e dar uma amplitude para esse inconsciente muito maior do que o próprio Freud deu. Então, eu estou falando, só dando uma pincelada geral em alguns conceitos que Jung desenvolveu. Por exemplo, também a questão da sincronicidade, né? Ele escreveu um livro só sobre sincronicidade, porque ele começou a perceber que algumas coisas acontecem não por uma lei de causa e efeito, mas você está pensando uma coisa, a coisa acontece na tua frente, quer dizer, não tem causa e efeito nisso. Ou então eu penso uma coisa aqui, uma outra pessoa num outro país pensa a mesma coisa. Então existe uma sincronicidade que é mágica, né? Então ele prestou atenção nisso e que foge dessa linha de pensamento de causa e efeito. Ele fala que são eventos acausais e que são coincidências muito significativas. Então são conceitos do Freud. Ele também falou muito sobre símbolos, né? Como ele estudou muitos sonhos, então você tem, por exemplo, isso aqui, olha o tamanho do livro. Isso aqui é um livro muito incrível, que é ele mais alguns colegas dele, falando sobre os sonhos de um cliente dele. Imagina, um livro inteiro, que riqueza, né? Você acompanhar os sonhos de alguém. É muito incrível. Eu, particularmente, sou muito conectado aos meus próprios sonhos. Eu tenho um ritual todo dia pela manhã, eu acordo e fico meia hora em silêncio, lembrando de tudo que eu passei no meu mundo onírico. Quer dizer, eu lembro do meu sonho todo dia pela manhã. E os sonhos mostram o caminho, eles mostram a tua realidade psíquica. Os sonhos te conectam com camadas mais profundas de você mesmo, que a nível consciente você não consegue enxergar. Os sonhos é como se fosse uma tomografia, uma radiografia da tua alma. Então o Jung, ele entendeu isso, ele entendeu que os sonhos são muito importantes, e que os sonhos são simbólicos, e que a própria vida é simbólica. Então ele também estudou muitos símbolos, e ele tinha uma cultura enorme. Por exemplo, esse livro aqui, né, que ele fala sobre os símbolos. Então, quando você vai interpretar um sonho, você tem que ter uma boa, transitar legal entre os símbolos, porque o símbolo é compactado. O sonho nunca é literal. Você sonha, mas atrás do teu sonho é uma linguagem simbólica. Então, a interpretação dos sonhos tem a ver com você desvendar esses símbolos. E o Jung era um artista nisso, e eu me identifico demais com o Jung na minha prática psicanalítica, que já tem quase 40 anos. Né? Eu esqueci de falar, nesse livro dele, que são Memórias, que é a biografia que ele escreveu, ele dedica um capítulo inteiro falando da casa que ele construiu. E quando eu li esse livro, me inspirou profundamente. Eu falei, cara, eu tenho que construir uma casa com a cara da minha alma. Então, nos últimos anos, eu venho construindo, moro nessa casa, e é muito legal pensar dessa forma, que a casa é uma extensão da gente mesmo. E quem me abriu a cabeça muito foi o Jung, né? O tio Jung. Graças a ele, eu tive essa inspiração de construir minha casa. Então, o Jung se considerava um cientista, ele era médico, estudava muito, mas ele transitou muito em áreas tangenciais à ciência, incluindo a filosofia oriental, ocidental, a alquimia. Ele se dedicou a estudar a alquimia, ele tocava no assunto da astrologia, dos números,
a numerologia, eu particularmente gosto muito dos números. Então, quando uma pessoa se apresenta para mim, pela data de nascimento, cara, você consegue ver muito da personalidade de uma pessoa. Então, ele escreveu também muitos livros, assim como Psicologia e Religião, Psicologia e Religião Oriental, né? Então é isso, próprio I Ching, né, o principal livro do I Ching, ele tem a introdução do Jung. Você vê que ele já pensava de uma forma transpessoal, como se diz a psicologia hoje transpessoal, que ele admitia o pensamento ocidental, mas ele queria mais, ele também levou em consideração toda a cultura oriental. Então ele fez, quando ele escreve, ele tem ele vai juntando tudo isso. Ele era muito intuitivo e então ele nos auxilia muito. Mesmo a questão quando ele fala em ego e self, né, é importante a gente entender que o nosso ego é uma construção, mas é uma construção muito pequena, se a gente for pensar no nosso self, que é o nosso todo, quando você consegue unir todos os seus opostos, as suas polaridades, quando você chega numa situação de unicidade, quando você sai dessas polaridades todas, e é isso que a gente vai trabalhar aqui. O feminino e masculino são duas polaridades e a gente precisa aprender como aproximar, como juntar, como harmonizar. Tá bom? Se você gostou dessa introdução, continua, eu vou continuar aqui, nessa época aqui que a gente está vivendo, que está todo mundo dentro de casa, isolado, eu quero contribuir com vocês, eu quero compartilhar, dividir com vocês tudo isso que eu andei estudando ultimamente, tá bom? Então, se quiser saber mais sobre o meu trabalho, entra no meu site, que é sergiosavian.com.br. Tem um blog também, que é relacionamentoamoroso.net.br, tá bom? E lá você tem vários textos meus, muitos textos, e você também pode entrar em contato comigo. Nessa época em que as pessoas estão tendo que ficar mais junto delas próprias, né? É uma época muito boa para pensar na vida. Quem é você, essencialmente, além do teu ego? Porque a gente está numa época que a gente tem que ir além do ego, porque o ego, o eu, assim, que tem muitas vaidades, tem muitos escapes, a gente escapa muito da gente mesmo. Então, esse tempo que a gente está vivendo propõe que você se conheça melhor, que você vá além do seu ego, mesmo porque não está dando para exercitar teu ego agora, né? Então, o que você é além do ego? Como que é a tua alma? Quem que é você, essencialmente? Eu te convido a fazer essa viagem. Se precisar de mim para conversar, no meu site, no blog, você encontra o meu número de WhatsApp, telefone, liga para mim, marca uma sessão e a gente conversa sobre tua vida e sobre os seus anseios, tá bom? Então, tchau, até a próxima.